Olha, destacar para você o seguinte, nós vamos agora conversar no nosso programa com a Soniete Carvalho, ela que é diretora da Empregacitar, uma organização que visa proporcionar oportunidades e capacitação para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Em parceria com a Casa do Empresário, a Empregacitar estará promovendo uma oficina prática para ensinar a elaboração de currículos e como se sair bem em entrevistas de emprego. 2 pilares fundamentais para quem quer ter sucesso em sua jornada profissional. Soniete, é um prazer ter você conosco aqui no nosso programa, né? Como é que surgiu essa parceria com a Casa do Empresário e a Empregacitar? Bom dia, Soniete. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes, né, do rádio. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de você abrir as portas do rádio para a gente levar um pouquinho dessa grande onda de conhecimento e de conexão entre as empresas e pessoas. Como foi que surgiu? Bem, a Empregacitar, juntamente com a Casa do Empresário, a gente sabe, não só essas 2 instituições, mas a gente sabe a dificuldade que hoje o mercado, ela sofre com a falta de profissionais que se encaixem diretamente às vagas, e as pessoas também sofrem muito por não conseguirem conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Então, a Casa do Empresário, juntamente com a Empregacitar, e aí a gente tem uma conexão através do ecossistema local de inovação aqui do Seridó de Caicó. Nós conversamos e chegamos a um denominador que, quando as instituições elas se unem para fazer algo em prol do desenvolvimento local, o resultado é sempre positivo. Então a gente está aqui hoje para convidar a população de Caicó para se conectar com essa nova onda, para que a gente possa ter as pessoas mais bem preparadas e as empresas também, que elas consigam se conectar com esses profissionais de forma assertiva, que é o nosso grande diferencial. Essa oficina em parceria com a Casa do Empresário, ela promete ser bastante interessante. Agora, o que é que os participantes podem esperar, aprender durante esse curso? Ótimo, boa pergunta, Marcos. Existe uma dor latente no mercado de trabalho dos 2 lados. Do lado de quem procura um emprego e do lado da empresa que está em busca de profissional. E aí, a Empregacitar, por ser uma startup que visa desenvolver pessoas e contribuir para as empresas, a gente sabe que isso é um trabalho muito árduo, né? É difícil a gente sentar e dizer que vai resolucionar esse problema, é bem difícil. Porém, o nosso grande objetivo é esse. E quando a gente convida alguém para ir para um evento como esse, o mínimo que a gente vai oferecer para elas é o conhecimento do caminho certo que elas devem seguir. Quando a gente se conectou com a Casa do Empresário, a Empregacitar, ela conseguiu ouvir a opinião de algumas empresas. E aí eu fiquei me perguntando, Marcos, de que maneira a Empregacitar poderia contribuir para essas empresas? A primeira dor latente era, os currículos que eu recebo, eles não fazem muito sentido com o que eu preciso. Então a gente pensou o seguinte, por que não? E por que não levar para essas pessoas as principais dicas? O que é que as empresas esperam? E por que não levar para essas pessoas a possibilidade delas terem o conhecimento certo, que elas tenham o conhecimento necessário para encontrar a vaga de emprego que muitos desejam, né? Então, fazendo essa ponte, essa conexão, essa conectividade, a gente pode perceber que um curso como esse, que vai ser em formato de oficina, a gente vai levar, além de oportunidade, a gente vai levar também o conhecimento. E aí, para a empresa que está ouvindo agora, ela deve dizer assim, poxa, essas pessoas que estão lá, certamente elas estão buscando melhoria. E isso é um ponto muito positivo. E eu costumo dizer que esse curso de candidata a contratada, o primeiro benefício que ela leva para a pessoa que está buscando melhorar. Porque o primeiro passo para a gente evoluir na vida é a gente entender que aquilo que a gente tanto deseja, primeiramente depende da gente, para depois a gente atribuir essa responsabilidade para um segundo. Então, a primeira coisa mais importante é simplesmente o fato da pessoa buscar esse conhecimento. E o segundo são as dicas. A gente vai elaborar o currículo, explicar para as pessoas quais são as informações importantes. O que é que um recrutador procura num papel simples quando ele está em busca de um profissional? O que é que o mercado espera que as pessoas coloquem nos seus currículos e que sejam, de fato, as características e as habilidades que elas vão ter quando elas começarem a trabalhar?
tudo isso ela tem que ser muito bem casado. Não basta eu botar um documento lá na mesa da empresa e quando eu chegar lá para trabalhar, não for compatível com as informações que eu passar. Então, assim, a empresa ela tem essa necessidade, ela busca, e além disso também a gente faz aquela ponte, que é orientar mais as empresas em relação ao processo, que vai ser um segundo momento. Mas nesse primeiro momento, além dessas grandes vantagens, a gente também vai ter outras, que vai ser a conexão de várias pessoas em um dia só. E isso vai ser muito vantajoso para o mercado local. Como é que vai ser a programação do curso? Bem, a gente pensou em fazer algo simples, bem programado, e que não fosse tão extensivo, porque muitas pessoas que vão participar desse curso, algumas estão trabalhando, elas acreditam que elas precisam se aperfeiçoar. Outras são pessoas bem jovens. Então, assim, aquele rapaz, aquela moça que nunca trabalhou e precisa ter esse primeiro contato. Então, a gente vai começar exatamente às 19 horas, no dia 3, na Casa do Empresário. Precisa fazer a inscrição, é bom deixar isso bem claro, porque a inscrição vai ter a quantidade de pessoas X. E detalhe, a gente vai replicar esse curso para pessoas de baixa renda. Então, a gente sente uma dor também aí no setor de alimento, pessoal que precisa de pessoas para trabalhar. E aí a gente vai replicar isso com pessoas de vulnerabilidade social. Já temos instituições aqui de ensino que se interessaram por isso. E aí a gente vai levar esse conhecimento também. Ou seja, vai ser uma onda muito positiva aqui em Caicó. E eu tenho certeza, Marcos, que ações como essa, como outras que vão surgir, elas só vão beneficiar as pessoas e as empresas e o mercado. A gente está em prol de fazer isso exatamente. Então, a Empregastar, ela tem esse cunho, na verdade, esse cunho comercial, mas a gente também, e principalmente, a gente deseja impactar a sociedade de forma muito positiva. Existe um custo para o curso ou é gratuito? Existe um custo, certo? E aí eu vou até falar sobre isso um pouquinho, abrir parênteses. Durante o ano de 2024, a Empregastar ela executou vários cursos como esse gratuitamente. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso de forma gratuita, foi muito positivo. Nós conseguimos levar aí para o mercado, acredito que umas 30 pessoas a gente conseguiu empregar. A gente já tem em torno de umas 17 a 20 empresas que estão conectadas conosco. Nós conseguimos impactar positivamente mulheres em especial, mas no tocante pessoas, mais de 500 pessoas. E foram de forma gratuita. Por que a gente vai fazer isso agora pelo um valor? Eu costumo dizer que é um valor simbólico. R$ 49,90 mais 2 quilos de alimento. Por que a gente vai fazer isso? Para que as pessoas dêem o devido valor. A gente às vezes fazia a capacitação, tudo, tendo vagas. A gente já fez isso para mais de 10 vagas que estavam abertas conosco. E no dia, muitas pessoas não iam. Então, essa adesão, faltava mais esse equilíbrio. E a gente pensou o seguinte, a gente vai monetizar isso, porque isso vai ser revertido para um trabalho social, certo? E R$ 49,90. Eu não sei se isso tem se a gente pode usar o nome disso de custo, né? Ou se realmente é um valor simbólico. Mas eu costumo dizer que R$ 49,90, se você dividir aí, não dá um cafezinho por dia, né? Então, se for dividido por 30 dias. Além das vantagens que as pessoas vão ter, porque todas as empresas que estão conectadas com a Empregastar, elas vão buscar essas pessoas que estão se aperfeiçoando. Então, esse é o nosso grande diferencial. É essa conexão com as empresas, porque a gente consegue contribuir. Não vou dizer para você, Marcos, que todas as empresas, elas conseguem encontrar dessa maneira os profissionais. Mas eu digo de coração e digo também assim com um grau de responsabilidade gigante. A gente consegue ajudar muitas empresas, aquelas empresas que já têm uma cultura de valor bem formada, aquelas empresas que já sabem quais são os profissionais e como eles querem os profissionais e sabem receber os profissionais, porque eu costumo dizer que contratar alguém não é só postar uma informação no Instagram e receber currículo e chamar as pessoas para trabalhar. Não. O processo de seleção é, senão, o mais importante do processo de trabalho que existe no contexto comercial.
E às vezes o empregador ele não dá essa devida importância por achar que tem uma grande quantidade de pessoas procurando emprego. Então, mesmo a demanda sendo muito alta, hoje a dificuldade para recrutar é muito grande. Porque a gente nunca sabe o que tem por trás daquelas palavras que vêm no currículo. E hoje os comportamentos, as habilidades, elas são muito mais importantes, né? Às vezes você tem um nível superior, mas não consegue se relacionar muito bem. Então, eu costumo dizer muito isso. A Empregastar, ela veio para fazer essa transformação de conscientização entre empresas e empregados. E lógico, a gente tem todo um pé na responsabilidade social, nos conceitos e nos valores de respeito ao trabalho digno, à igualdade de gênero. E é por isso que a gente está lutando para que essa onda de conhecimento ele chegue às pessoas e as pessoas não achem que R$ 49,90 seja um valor que vai descapitalizar por eles terem aí 3, 4 horas de aprendizado. Você deixou claro que o foco será a construção de um currículo eficaz e a preparação para entrevistas, né? Quais são os erros mais comuns que você vê em currículos e como evitá-los? Certo. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns? Primeiro, eu acho que, acredito eu que quase ninguém imagina que isso vai acontecer. O currículo, a grande maioria, alguém faz um currículo para a vida profissional inteira. E aí vamos lá, vamos começar do início, como se a gente estivesse olhando para o documento. A gente começa por questões de foto, por questões de dados pessoais. Muitos currículos, muitos mesmos. Eles vêm sem o contato, o telefone de contato. Às vezes vem 3 números diferentes, mas os 3 números nenhum é o da pessoa, certo? E todo o currículo é um documento que é o primeiro contato que você tem com uma empresa. Veja bem, a empresa não lhe conhece, mas você manda o currículo. É a partir dali que ele tem o primeiro contato com Marcos Dantas. Marcos Dantas manda o currículo para alguém e ninguém sabe quem é Marcos Dantas. Mas aí Marcos Dantas usa as frases mais clichês, ele é resumido, ele não fala sobre o que é que ele faz com as qualificações dele. Ele não coloca no currículo informações que hoje são muito pertinentes, referências pessoais, os cursos que as pessoas fazem. E aí eu vou adentrar num contexto, isso é uma narrativa minha que eu já trago isso há algum tempo. Eu tomei conhecimento dessa deficiência aqui quando eu conheci uma pessoa que trabalhava numa gráfica e ela me disse que lá fazia os currículos. E eu passei a frequentar lá. E eu comecei a entender que já existia um currículo pronto, muitas pessoas chegavam lá e preenchiam somente com os dados deles. Ou seja, aquele currículo não pertencia àquele candidato. E eu percebi que isso existe muito aqui. Então, o que é que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar que o currículo é o seu passaporte, porém, ele não é a ferramenta mais valiosa que você tem para adentrar o mercado ou a vaga que você tanto deseja. Ele apenas vai movimentar a maçaneta da porta. E aí é seu currículo que vai fazer com que você entenda quais são suas qualificações e suas capacidades e habilidades, para quando você chegar na entrevista, você chegar tão bem preparado falando, que você vai entender que aquela jornada de construção do documento vai lhe colocar na cadeira onde você deseja. Outros erros. As fotos, algumas pessoas colocam foto e às vezes optam por colocar uma foto no dia do aniversário do filho e lá tá o patati patatá. Algumas pessoas elas não se preocupam com erros ortográficos e isso é muito importante porque o que você escreve é a sua capacidade de intelecto, é aquilo que você entende, que você compreende. Outra coisa, são informações importantes que hoje o mercado valoriza, que são sites e plataformas de emprego, rede social. Então, hoje a gente tem uma porta, que é a rede social, Marcos. Então, a maioria das empresas hoje, ela olha lá a rede social e o que é que ela vê? A questão da gente orientar exatamente o roteiro. A gente vai pegar as pessoas e vai ensinar todo o roteiro que vai chamar a atenção de alguém que vai estar desejando contratar. Palavras certas, palavras de ação, resultado obtido, quais são as conexões das pessoas com a capacidade que elas têm de exercer a função. Às vezes eu coloco lá no meu currículo que eu tenho um curso
de geografia. Lá eu participei de um curso de geologia. Mas a vaga não tem nada a ver. E o candidato deixa porque ele acredita que aquilo ali ele vai conectar a empresa. Então, as informações necessárias, é deixar o documento simples, porém atrativo. Então não dá para mandar o mesmo currículo para várias empresas? Dá não, Marcos, dá não. A gente precisa entender que o currículo, ele precisa ser trabalhado assim como a gente estuda para determinado concurso. O que eu estudo para um concurso, por exemplo, de um banco, eu não vou conseguir estudar para um concurso na área ambiental. E aí a gente tem que entender sobre isso, porque eu preciso cativar a pessoa que está do outro lado e convencer ela que o que eu tenho para oferecer é o que ela está precisando. Em relação às entrevistas de emprego, muitos profissionais ainda sentem uma certa insegurança, né? Quais são as dicas mais importantes para causar uma boa impressão durante a entrevista? Autoconhecimento. A coisa mais importante que hoje a gente precisa ter no ato de uma entrevista de emprego é o autoconhecimento. É eu saber exatamente quem eu sou, porque eu vou me vender. E aí, quando eu me conheço, eu sei falar quais são as minhas habilidades, eu sei dizer quais são as minhas fraquezas, sem que isso me cause prejuízo. E aí eu preciso ter esse conhecimento para que eu não transforme uma entrevista de emprego num monólogo. Às vezes a entrevista do emprego é um monólogo. É sim, não, é talvez. Quais são as dicas mais importantes de uma entrevista de emprego? Além do autoconhecimento, a segurança com que você fala, né? Se você é uma pessoa que tem uma boa oratória, você consegue se comunicar muito bem, mas se você não tem, você não perde por conta disso. O olho no olho, a verdade, como você fala sobre as coisas que você se propõe a fazer. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas elas não conseguem, e ainda mais nos dias de hoje, elas não conseguem se comunicar como elas gostariam. Mas quando elas são verdadeiras, elas conseguem transparecer um sentimento que é bem simples, que é assim, você convence alguém quando você é verdadeiro, né? Então, a gente sempre leva isso, a questão da verdade, do autoconhecimento. E aí, tem uma coisa que, pra gente fechar aqui, quando eu preparo o meu currículo, Marcos, aí eu preparando esse material para esse curso, eu comecei a perceber a importância que tem de eu mesma fazer o meu currículo. É como se fosse estudando para a prova, né? Então, quando eu preparo o meu currículo, eu estou ali preparando o arcabouço de apresentação para uma outra pessoa. E quando eu faço isso na entrevista de emprego, eu me sinto, preparadíssima, segura, eu vou saber sorrir, eu vou saber me apresentar fisicamente, né? Eu vou estar pronta pessoalmente. Às vezes a gente vê pessoas que elas não se preparam sequer para conhecer a empresa que ela está se candidatando à vaga. E são coisas pequenas, a gente diz assim, poxa, mas isso eu já ouvi tanto. Mas por que ainda acontece tanto, né, Marcos? São perguntas que isso vale muito a pena. Dia 3 de abril, a Empregacitar, e caso do empresário realize em Caicó, num curso aí de capacitação para que você possa elaborar de forma prática o seu currículo e se preparar para entrevistas de emprego. Soneto, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Marcos. E vou reafirmar aqui o nosso convite a todos vocês. A gente já conseguiu aí até mais um pouquinho do que a gente esperava, mas eu ainda convido as pessoas que têm interesse a vir participar dessa onda do conhecimento e se conectar com a Empregastar. E fecho aqui dizendo muito obrigada pela sua oportunidade de levar essa informação, e você, empresa também, que está em busca de encontrar pessoas um pouco mais bem preparadas, currículos mais bem elaborados. É só se conectar com a Empregastar, que certamente a gente vai dar esse match e a gente vai conseguir fazer aí boas relações e transformar esse mundo do mercado de trabalho em algo muito mais saudável e produtivo. As inscrições acontecem através de onde? De quê? A gente realiza as inscrições atualmente através do nosso WhatsApp, que é o 849 9827 4060. Só repetir. 849-9827-4060. A gente manda o formulário, a pessoa preenche rapidinho, menos de 2 minutos, está tudo realizado. Obrigado por sua participação e sucesso, viu? Obrigada, Marcos. 6 horas e 47 minutos, confirmando